Deus é capaz de fazer abundantemente mais e além de tudo que nós podemos ousar, esperar, pedir ou pensar. Vamos, eu os desafio a serem ousados em suas orações. Pai, obrigada pela palavra hoje, especialmente quando pregamos sobre um dos nossos maiores privilégios, a oração. Eu oro para que desbloqueemos as coisas que ajudam as nossas orações a serem respondidas de forma mais rápida e direta. Obrigada, Jesus. Amém. Tudo bem. 7 obstáculos para a oração. Primeiro, eu quero dizer que a oração, creio que talvez seja o maior privilégio que Deus nos deu. Isso não é um dever, uma obrigação, é algo que podemos fazer. Quando oramos, não é algo que fazemos para Deus, fazemos por nós mesmos. Nós temos o grande privilégio de ir ao Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, e pedir para Ele se envolver em nossa vidinha pessoal e fazer coisas por nós que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Isso é incrível. Você pode orar a qualquer hora, em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. Não precisamos estar numa igreja, não precisamos estar numa determinada postura espiritual, sabe? É bom ter horários separados para oração, mas você pode orar durante o dia. Nós costumávamos falar o que muitos aqui talvez ainda falam: quando eu for orar, eu orarei sobre isso. Bem, não precisa fazer isso, você pode orar agora. Então, o primeiro obstáculo para a oração é: você não pode obter uma resposta se não perguntar. Então, primeiro, você tem que orar. E é interessante quantas vezes Jesus disse: peça, peça. Na verdade, a palavra pedir significa colocar uma demanda sobre o que já pertence a você. Isto é tão interessante, não é? Veja, Jesus já comprou e pagou por todas as nossas bênçãos espirituais e materiais. Mas não vamos obtê-las se nós não pedirmos. Você não tem porque você não pede. E muitas pessoas não pedem porque acham que não merecem ou não acreditam que Deus faria qualquer coisa por elas porque fizeram coisas erradas, ou seja lá o que for, mas só estão enganando a si mesmas se não pedirem a Deus. Ele nos convida a pedir 7 vezes em João 14, versos 15 e 16. 7 vezes ele diz: peça. João capítulo 14, do 12 ao 14, diz: em verdade, vos digo que todo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e coisas ainda maiores do que estas farão, porque eu vou para o Pai. Agora, sabe, eu levei muito tempo para sentir que tinha algum entendimento sobre esta escritura. Como alguém poderia fazer coisas maiores do que as que Jesus fez? E eu alocaria esse pensamento aos milagres que ele fez e às coisas incríveis, mas acredito que se refere mais ao que todos nós podemos fazer juntos, sabe? Como corpo de crentes. E eu digo isso com um espírito correto, mas você percebe que eu alcancei mais pessoas em um dia, na TV, do que Jesus alcançou nos 33 anos em que esteve aqui. Isso é incrível, não é? E isso é por causa da tecnologia que Deus disponibilizou e que o diabo está tentando dominar e usar. E precisamos usar essas coisas para levar o Evangelho ao mundo todo e assim, então, conseguirmos fazer grandes coisas. É incrível quantas pessoas hoje, me espanta quantas pessoas devem sentar-se com o telefone na mão o dia inteiro só olhando para algo. Colocamos uma foto boba do meu filho tentando me fazer dançar com ele. Quantos viram isso? Ok, veja, muitos. Bem, de certa forma isso me agravou, porque eu tinha algo no meu Instagram a respeito de estudar a palavra,
e tivemos 42 mil acessos, e essa coisa comigo dançando, ela ficou acima de 1,4 milhão. Eu pensei, talvez eu esteja num negócio errado, talvez tenha um segundo trabalho, talvez eu possa começar a dançar e fazer com que muitos me assistam. E então, pensa, quantos concordam que às vezes nós meio que sentimos bem, talvez eu não devesse pedir isso, sabe? É como achamos que Deus está bravo conosco. Eu garanto que Deus não está bravo com você. E mesmo que você tenha feito algo errado, pode simplesmente se arrepender. E se arrepender é estar disposto a ir numa nova direção, então é como se nunca tivesse feito isso. E você pode pedir a Deus por qualquer coisa que precisar. Lembro-me de uma mulher que conheci numa loja, ela era balconista e nós conversamos enquanto ela me atendia e acabei descobrindo que ela era cristã. Então perguntei-lhe se o salário dela era por comissão ou fixo e ela me disse, bem, somos assalariados, mas temos que atender a certos critérios, nós temos que cumprir metas ou acabaremos perdendo o nosso emprego. E ela disse, eu estou muito preocupada porque minha meta tem sido meio baixa. E eu lhe disse o que soa normal para mim. Eu disse, bem, você já orou para que Deus lhe dê favor e envie clientes para você aqui? E ela disse, ela já era cristã há 30 anos e ela disse, bem, você acha que seria certo pedir a Deus algo assim? Eu disse, você pode pedir a Deus qualquer coisa. A pior coisa que pode acontecer é Ele não te dar. Então, sabe, você não precisa ter medo. E eu amo esses, Deus, será que você vai fazer isso? Vai fazer aquilo? Vamos parar de ir a Deus com esses pequenos pontinhos, sabe? Com medo de que Ele não faça muito por nós e começar a pedir ousadamente. Como diz a Bíblia, obviamente você tem que ter um coração certo e reverente e esse respeito por Deus, mas eu só quero que você saiba que Deus quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o que você tem a dizer e Ele quer que você peça para Ele coisas que quer e precisa, mas como você vai ver hoje, Ele quer que nos importemos mais com as coisas espirituais do que com as materiais. Amém? E eu nem estou falando de coisas como Deus, você vai me dar um carro novo, vai me dar isso, vai me dar aquilo outro. Porque a Bíblia diz claramente que se buscarmos primeiro o seu reino, todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e o seu modo de ser e fazer, e o mais lhes serão acrescentados. E deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, você pode ter algo em seu coração que gostaria de ver acontecer em sua vida? E se você está mais preocupado em crescer espiritualmente, essas são as coisas que você estuda e pede a Deus, Ele fará estas coisas, mas Ele adicionará como um bônus os desejos do seu coração. Acho que uma das razões de não termos as orações respondidas é porque estamos indo atrás apenas das coisas materiais e não das coisas que são realmente importantes. E você verá daqui a pouco, eu vou tomar um tempo para ler para você as orações do apóstolo Paulo, que ele orou pela igreja. Elas estão em Efésios, Filipenses, em Colossenses e Gálatas, eu acho, e nenhuma vez em nenhuma dessas orações, Paulo pediu que qualquer um do povo fosse livre de seus problemas. Nem pediu uma única vez coisa material para si mesmo ou para qualquer um. Ele pediu coisas como que conhecessem qual a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus por elas. Que tivessem revelação, conhecimento. Tudo o que ele pedia era algo que as tornaria mais maduras espiritualmente, mas Deus ainda cuidava e supria suas necessidades. Passe tempo todos os dias orando e, mais uma vez, não significa que você tem que sair para um canto e ficar de joelhos e fechar os seus olhos para parecer espiritual. Significa que você pode falar com Deus sobre o que você precisa, e é bom, como eu disse, ter um tempo fixo para oração. Quando você está tranquilo, numa atmosfera tranquila, fique quieto por dentro e faça isso reverentemente, porque você está falando com Deus e você ficará surpreso com o que Ele fará em sua vida. E eu farei, verso 13,
João 14:13. Eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Agora eu tenho que admitir para você que depois de 45 anos de ensino, ainda não consigo entender totalmente essas escrituras, que podemos pedir qualquer coisa e ele vai fazer. Agora temos que interpretar escritura por escritura. Não podemos apenas tirar uma escritura lá do meio e fazer disso tudo. Tem outras escrituras que dizem que tudo que pedirmos de acordo com a sua vontade, ele vai fazer. Então, Deus ouve nossas orações e ele nos dá o que ele sabe que é melhor para nós, e ele faz isso no seu tempo. João 15:17-8. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Todos digam: peça. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, mostrando assim que são meus discípulos. João 15:16. Não me escolhestes, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, fruto que permaneça, para que tudo que pedirdes em meu nome, o Pai vô-lo conceda. Estas são promessas ultrajantes, sabia? Este é um convite quase que ultrajante. Eu sou Deus, venham a mim e me peça qualquer coisa, e eu farei. Uau! Alguém diga uau. Você está me olhando tipo, hein? Você tem que ser ousado na oração. Uma vez eu senti algo no meu coração e talvez você me ache estúpida, mas eu orei para que eu fosse capaz de ajudar todas as pessoas do planeta inteiro. E eu até pensei, isso é burrice, sabe? Mas eu orei assim mesmo. E eu tenho certeza que não alcancei todos, mas estamos pregando em mais de 100 idiomas, em 2/3 do mundo. Então, você sabe o quão incrível isto é? Que uma mulher com uma formação de 1º grau e começou com o coração partido, uma mulher bagunçada, está tendo o privilégio de pregar para tantas pessoas ao redor do mundo? Mas vamos nos lembrar, eu pedi. Eu pedi algo que parecia ultrajante, que eu realmente não merecia. E Deus fez. Me pergunto, quantas coisas você está perdendo? Ou eu estou perdendo? Porque simplesmente não pedimos. Entendam que o diabo quer que tenhamos essa ideia, eu não mereço. E você deve agradecê-lo por lembrá-lo, porque ele está certo. Você não merece, eu não mereço, mas essa é a grande coisa sobre Deus. Quando vamos a Ele em nome de Jesus, não estamos apresentando a Deus tudo o que nós somos, estamos apresentando o que Jesus é. É o que a Amplificada diz, quando você ora em seu nome, está apresentando a Deus tudo o que Jesus é. Ele disse, eu lhes dou o meu nome. Sabe, nós temos a procuração para usar o nome de Jesus como se fosse ele. João 16, verso 26 e 27, naquele dia pedireis em meu nome. E não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o Pai ama vocês, porque vocês me amaram e acreditaram que eu vim de Deus. Ele disse, eu não vou pedir por vocês, estou lhes dando meu nome e estou lhes dando o poder de irem direto a Deus e pedir o que vocês quiserem e precisarem. Me pergunto se alguém está tendo uma ideia de quão poderoso isso é. Uau! Quase me faz querer não fazer nada mais além de orar, sabe? Ele deu essas instruções antes do jardim do Getsêmani, onde seu sofrimento começou. Nós perdemos muitas coisas na vida porque nós deixamos de orar. Há muito mais que Deus quer fazer por você do que você pode imaginar. Deus é capaz de fazer abundantemente mais e além de tudo que nós podemos ousar, esperar, pedir ou pensar. Vamos, eu os desafio a serem ousados em suas orações.
Assim como quando eu pedi para ajudar todas as pessoas do planeta. Sabe, eu fiz isso e pareceu estúpido até para mim. Mas eu pedi. Tiago 4:2, eu li isso para você no ensino desta manhã. E esta é uma tradução diferente, diz, você deseja, mas você não tem, então você mata, o que significa odiar as pessoas. E sabe, é lamentável, mas às vezes nos ressentimos e não gostamos, e até odiamos as pessoas que têm o que gostaríamos de ter e não temos. Não seja assim. Se tivermos inveja daquilo que outra pessoa tem, nunca conseguiremos o que nós queremos. Ouviu o que eu disse? Enquanto tivermos inveja do que o outro tem, nunca conseguiríamos o que queremos. Acho que às vezes é um teste que Deus faz conosco, de colocar alguém na nossa frente que tem tudo que gostaríamos de ter e nós não temos, só para ver se ficaremos felizes por eles ou se vamos ter inveja deles e não gostar, sabe? O ciúme é um grande problema. Se você tem ciúmes de alguém, ciúmes de algum irmão ou de alguém com quem trabalha, você precisa pedir a Deus que o perdoe e começar a orar para que eles sejam abençoados ainda mais do que são. Sabe, eu acabei de notar recentemente, claro, em cada um dos evangelhos há um relato diferente de quando Jesus estava no jardim do Getsemane, passando pelo que chamamos de sua agonia. Eu não sei se você percebeu ou não, mas Jesus não queria ir para a cruz. Por 3 vezes, em momentos diferentes, ele foi ao Pai e disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. No entanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, tudo dentro dele não queria ir para a cruz, e eu não acho que foi tanto por causa da crucificação, mas foi por estar levando nossos pecados sobre si. Eu nem consigo imaginar o quão horrível deve ter sido para ele, para alguém tão incrível e santo como ele, ter que tomar o pecado do mundo inteiro. A Bíblia diz, ele se fez pecado. Uau! Se for possível, passe este cálice de mim. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, por mais que ele não quisesse ir para a cruz, ele queria fazer a vontade de Deus. E isso me faz pensar o quanto isso deve ter sido difícil para ele. Mas ele fez isso por nós. Ele deu a todos nós o privilégio de irmos a Deus em oração e assim pedirmos em seu nome por tudo o que quisermos e precisarmos. Isto é incrível. Você não tem porque você não pede. Sabe, esse pequeno verso foi uma espécie de mudança de vida para mim, porque na Amplificada ele fala sobre o que causa conflitos e brigas e brigas e brigas e diz, você quer todas estas coisas e não está conseguindo, então você luta, guerreia e tem ciúmes dos outros. Então ele diz, você não tem porque não pede. Quando me apoderei disso, pensei, bem, parei de ser cuidadosa. Vou começar a pedir qualquer coisa e tudo que eu possa pensar que eu gostaria de ter. Amém? E por que não? Agora, nós já sabemos que se vamos a Deus só para pedir coisas carnais, nossos motivos estão errados e Ele não vai nos dar. Na verdade, eu aprendi muito em 45 anos e eu tenho certeza que você me entende. Lembro-me de uma vez em que Deus me conscientizou, e acho que foi quando eu estava estudando essas orações de Paulo, que eu estava pedindo muitas coisas e não o suficiente do que era realmente importante. E Deus estava realmente, naquele momento da minha vida, me ensinando sobre a importância da sua presença. P-R-E-S-E-N, cedilha A. Não seus presentes, P-R-E-S-E-N-T-E-S. E Deus me desafiou a não lhe pedir coisa alguma
até que ele me desse permissão novamente, exceto ele. Não me peça nada, exceto mais de mim. Tente isso por um tempo. E foi desafiador, as vontades surgiam e eu começava a pedir coisas a Deus e depois eu dizia, oh, não importa. Tudo o que eu preciso é mais de ti. Mais de ti. Se pormos as coisas na ordem certa, então não tem nada de bom que este mundo possa oferecer que Deus não queira que nós tenhamos. Realmente pensamos que Ele faz todas as coisas boas para quem? Mas Ele quer que sejamos capazes de lidar com elas. 3 João 1:2, amado, eu gostaria acima de tudo que você prospere e tenha saúde, assim como a sua alma é próspera. E poderíamos dizer isso de uma maneira um pouco diferente, de acordo com o seu nível de maturidade espiritual e capacidade de lidar com isso. Eu quero que tenha qualquer coisa e tudo o que você quiser. Mas Deus não vai nos dar mais do que nós podemos lidar. E lidar direito. E deixe-me dizer algo. O dinheiro pode ser muito perigoso. Se não estiver sendo administrado por alguém que ama a Deus, quero dizer, com todo o seu coração. Amém? Tem tantas pessoas no negócio do entretenimento e em outras áreas que eles começam bem, ficam famosos e começam a ganhar dinheiro e começam a ter coisas e a pressão vem para fazer isso e aquilo outro e eles acabam ficando longe de Deus. Eu peço a Deus o tempo todo, por favor, não me dê mais do que eu possa lhe dar. E permanecer humilde. Amém? Eu não quero nada que não seja certo para mim. Não há nada pior do que ter um monte de coisas que vão afastar você de Deus, em vez de aproximá-lo dele. E, deixe-me dizer, quanto mais você tem, mais você deve dar. Você começa onde está, começa a dar uma parte do que tem, não importa o quão pequeno isto seja. Quem foi uma das mulheres mais famosas da Bíblia? A mulher que deu menos do que 1 centavo? A oferta da viúva. Na verdade, nem sequer temos uma moeda tão pequena quanto a que ela deu, sabe? Quantos têm idade para se lembrar do tempo dos moinhos? Meu Deus! Eu e mais 2 pessoas? Agora eu me sinto muito antiga. Vamos lá, me ajudem. Vocês idosos então se lembram dos tempos dos moinhos? Eles eram vermelhos e verdes, certo? Eu vou para aqui falar com pessoas mais velhas. Eles eram de plástico? Eles nem eram realmente de metal. Eram de plásticos, eu acho. Sim, eram. Então, quando você ia comprar algo, era tantos dólares e tantos centavos e 3 moinhos. Você pensa, o quê? Hã? Eles se livraram disso, sabe? Mas, então digamos que essa viúva deu talvez 2 moinhos, menos do que 1 centavo, e ela ainda está sendo falada na Bíblia. Então não estamos falando de quantidade, mas de sacrifício. E Jesus disse, ela deu tudo o que ela tinha. Mas você deu apenas um pouco do muito que você tem. Eu acho que Jesus não está tão preocupado com o que damos, mas o que Ele é com o que nos resta depois de darmos. Amém? Tudo bem, vou sair do dinheiro. Em todo lugar que você vá, todos falam de dinheiro, mas o único lugar que te incomoda é na igreja. Se você pensar a respeito, rapidamente vai entender por que o diabo, ele trabalha tanto nesta área que as pessoas sempre pensam que se um pregador fala com as pessoas sobre dar, ele está tentando entrar em seus bolsos. Deixa para lá.
Estou tão feliz que alguém me ensinou a dar. Sou grata por ter entrado numa igreja em um momento em que as pessoas não se agravavam se você falasse sobre como poderiam prosperar, como Deus queria abençoá-las, mas você não pode desequilibrar colocando isso em primeiro. Amado, gostaria acima de tudo que você prosperasse e estivesse com saúde assim como sua alma prospera. À medida que amadurece espiritualmente, eu quero dar a você o máximo que você puder suportar. Mas Deus, Ele não vai nos dar mais do que podemos suportar. É por isso que precisamos orar pelas coisas espirituais e deixar que Deus adicione as coisas materiais como achar melhor no tempo certo.